Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre essa alta que o Ibovespa enfrentou na data de hoje, de mais de 0,94%. Vamos falar aí também sobre a Petrobras, que se valoriza de uma maneira bem expressiva aí na Bolsa de Valores, de 8,96% aí de alta. E vamos falar aqui sobre outros aspectos, tá? Novos aportes aqui na carteira do canal, o Ibovespa e essa alta, o que ocasionou toda essa alta na Bolsa Brasileira. Vamos falar aí sobre as empresas Banco do Brasil e BR Partners e também vamos falar um pouco mais a fundo sobre a Petrobras e o cenário de commodities aqui no Brasil. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar aí nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Começando aqui então, pessoal, antes da gente começar essa análise, vale ressaltar que eu recentemente aumentei minha posição na BR Partners, tá? Comprei aí ao todo hoje 167 ações aí da empresa e hoje estou aí com 619 ações da BR Partners, tá? Muitas pessoas vêm me perguntando aí no meu canal por que eu estou comprando BR Partners. Vale ressaltar que nada se trata de recomendação. Eu vou bater aqui sempre nessa tecla, porque tudo é a título de conhecimento aqui nesse canal e eu não me responsabilizo por qualquer perda ou ganho de capital que vocês possam ter na carteira de vocês, tá? O primeiro ponto que eu tenho comprado bastante BR Partners é porque é uma empresa que, ao meu ver, ainda segue muito barata aí na Bolsa de Valores. Se a gente analisar aqui os resultados, a BR Partners só tem crescido aí em suas linhas, tá? Aumentou 34% o seu lucro líquido em 52 milhões de reais. E a empresa, no caso, esse banco de investimentos, ele é um banco, se a gente levar aqui em questões qualitativas, na minha opinião, muito resiliente, já que ele é um banco que não depende da atividade de crédito em suas atividades coligadas, diferentemente de um bancão múltiplo que tem a atividade de crédito ligada, que tem aí questões de inadimplência, né? Muito atrelada ao resultado financeiro desses bancos. E já, no caso, a BR Partners atua apenas em Investment Banking, mercado de capitais e o Wealth Management, que são aí modalidades de atividades que não dependem da atividade de crédito. Claro, sim, depende de um mercado mais aquecido e de uma taxa de juros mais baixa, portanto, podemos perceber que a BR Partners, mesmo com juros altos, né, e um mercado não muito favorável para a empresa, ela já tem lucrado aí um lucro muito bom e tem tido um ROI superior a de todos os outros bancos, tá? Se vocês compararem aí o ROI de Itaú e Banco do Brasil, a BR Partners encerrou com um ROI de 24,3%. Então, em termos de qualidade, a empresa tem crescido muito. Perceba que até em crises aqui, né, a empresa conseguiu se manter lucrativa. Então, é aquele tipo de empresa muito perene. Perceba que evoluiu em todas as suas linhas de negócio. Já fiz um vídeo mais aprofundado sobre BR Partners e eu vou deixar aqui no card. Partindo aqui para múltiplos, é um banco de investimento que segue muito barato. Se a gente comparar aí com o BTG Pactual, o BTG hoje negocia múltiplos muito mais elevados que BR Partners. Se a gente pegar aqui no caso o BTG, colocar aqui só para que vocês tenham uma ideia, porque ele é um par aí comparável com a BR Partners, hoje ele detém ou aí um PL de 12,70, fora que paga um yield muito inferior, tá? Até porque o BTG ele detém um payout muito inferior, que o foco aí do BTG já foi explícito de não pagar dividendos aos seus acionistas, pagar apenas o mínimo. Enquanto a BR Partners hoje ela detém sim vantagens competitivas. Primeiro ponto que ela já é uma small cap, na verdade ela se encaixa em micro cap, né? É uma empresa com menos de 1 bilhão com menos de 2 bilhões de valor de mercado, tá? E é uma empresa que hoje negocia um múltiplo de 8,66 vezes, tá? Realmente um múltiplo muito baixo para o setor, o subnicho que ela atua, que é a parte de investimentos, tá? E perceba que é uma empresa que já tem pago bons proventos, tá? Até porque aqui, ó, ela detém um payout de 65% aí do lucro líquido na forma de dividendos aos seus acionistas. E mesmo com um bancão aí não sofrendo, eu diria que com um cenário não muito favorável, perceba que já tem mantido bons yields aí. Isso mostra aí a perenidade que essa empresa já tem tido e compromisso com seus acionistas no médio e longo prazo. Então, tem tudo aí, para ao meu ver, para dar certo. Claro, nada de recomendação. ROIs altíssimos, né? É um banco que repassa aí grande parte do seu lucro em forma de proventos, fora que tem perspectivas de crescimento bastante expressiva para os próximos anos, tá? Se a gente utilizar aqui o inverso do preço sobre lucro de 8,66, temos se ela pagasse 100% do lucro em 11%. Como ela paga aí 65% do lucro líquido, 65% por cada TRI, a gente pode considerar aí um payout facilmente de 80%. Então, se a gente colocar 0,80
vezes 0,11, nós temos aqui 8,8% de dividendo, que é o dividendo atual da BR Partners. Portanto, esse é o yield de curto prazo, tá? O PL da BR Partners fica inferior a 8,66 vezes. E eu vou provar o porquê disso aqui para vocês. Primeiro ponto, que a empresa lucrou no ano aí, se a gente colocar aqui na ótica anual, a BR Partners lucrou em 2023 155 milhões. O mercado projeta um lucro líquido de 200 milhões para o trimestre, para o ano aí, o exercício de 2024, tá? Se a gente pegar o valor de mercado da BR Partners hoje em bolsa, tá? Vamos pegar aqui o valor de mercado da empresa, só para que vamos aqui no Status Invest, que tem valores mais detalhados aí sobre o valor de mercado da empresa, tá? Hoje ela vale menos de 2 bilhões na bolsa. Vocês colocar aqui BRBI 11, né? Ir aqui na parte lá na parte inferior do Status Invest, que eles mostram o valor de mercado, perceba que ela detém um valor de mercado de 1,6 bilhão. Então, se a gente pegar aqui 1,6 bilhão, vamos arredondar, até para que a gente não coloque valores tão mastigados, e vamos colocar dividido por 200 milhões de lucro, tá? Teríamos um PL de 8 vezes para a BR Partners, ainda inferior ao PL que a gente encontra aqui, né, de 8,66 vezes. Então, assim, realmente é um banco de investimento bem diferenciado e tem aí gerado muito valor ao longo desse tempo. Sigo aumentando minhas posições e tem um preço teto aí, até porque se ela mantiver esses 1,32 por ação, o mercado projeta alta, mas eu vou me basear pelo que já foi pago. Dividido por 0,7%, tá? Temos um preço teto de 18,85, que nos proporcionaria uma margem de segurança nesses preços, né? De 15,24, de mais ou menos 23%, até R$16 aí eu vejo margem para continuar aumentando minhas posições em BR Partners, tá? Outra empresa que eu sigo também comprando forte aqui na carteira é o Banco do Brasil, porque eu enxergo ainda que segue muito barato, tá? Primeiro que se a gente considerar o múltiplo de o preço, no caso aí, o preço justo de Graham nas ações do banco segue muito barato, preço justo aí é de R$64. Se a gente considerar o preço teto, tá? O banco projeta ter um lucro líquido de 40 bilhões para este ano. E se a gente colocar aqui, no caso, a quantidade de ações que o Banco do Brasil possui, que é de 5,73, podemos aqui pegar 40 bilhões, que é o lucro líquido que o próprio banco projeta, não é o mercado, tá? É o próprio banco que projeta esse lucro. Então, se a gente colocar aqui 5,7 bilhões, nós temos aí 6,97, que multiplicando pelo payout que o banco proporciona já para este ano, temos 3,13 projetado. Considerando um teto de 9%, até porque o banco é estatal, temos aí R$ 34,77 de preço teto, que nos implicaria uma margem de segurança de agora, né? Considerando a cotação atual de 28,30, de 22%. Então é uma ação que também segue bem barata e com bastante margem de segurança. Para mim, Banco do Brasil faz muito sentido ainda abaixo dos R$30, aumentando aí desse preço. Apenas sigo mantendo em carteira e aumentando posições em outras companhias, tá? Mesmo assim, é um banco que negocia 4 vezes lucro, tá? Mais uma vez, esse PL está desatualizado, tá? Mesmo ainda sendo muito baixo, se a gente considerar o valor de mercado do Banco do Brasil hoje na Bolsa, o valor de mercado hoje do banco fica aí em torno de 162 bilhões, vamos pegar aqui, no caso, esse valor de mercado e dividir por esse lucro que o banco projeta. Vocês percebem aí que o PL projetivo do banco ainda é menor, né, do que o apresentado aqui no Investidor 10. Então vamos colocar aqui, perceba que temos um PL de 4,06, realmente está bem barato. E a média que o mercado pagou de PL para o Banco do Brasil foi em torno de 6,7. Vocês podem pegar até a média aqui no Investidor 10, ó, 6,38. Se a gente considerar o desconto em relação à média histórica do banco, tá? Perceba aqui, a gente pegar aqui, né, 4,06 e dividir por 6,38, né? Temos aí menos um desvio entre sua média de 36%. Fora que ele ainda segue muito abaixo do valor de patrimônio, tá? Que fica em 0,98. Em períodos de alta, o mercado já chegou a pagar 1,57 vezes. Ainda vai manter um payout bom, está operando com boas margens e segue com bom ROI, tá? A única coisa que eu tomo muito cuidado com empresas que têm o governo federal como acionista é o preço. Então, você pagando ali um preço em uma boa empresa, você pode adquirir uma boa rentabilidade ao longo do tempo, tá? Então, sigo aqui com o Banco do Brasil e vou aumentando as minhas posições agora aos poucos. Partindo aqui para o fluxo de capital estrangeiro da B3, perceba que tivemos uma saída muito massiva, né? Para dia 22 de maio, ou perdão, 22 de agosto, né?
997 milhões de saída de capital estrangeiro. Isso aqui principalmente decorre aí porque o estrangeiro realizou lucros na B3, né? E acabou migrando seu capital de volta, no caso aí, ao seu país subjacente. Isso fez com que o dólar, com essa saída de capital estrangeiro na bolsa, o dólar acabou se valorizando nesses dias, né? Chegou aqui a bater 5,58, até porque lembra aquela lógica que eu expliquei para vocês. Saída de capital estrangeiro, o dólar fica mais escasso e isso tende a aumentar o preço. O inverso também ocorre, entrada de capital estrangeiro, aumento aí de moedas, dólares circulando no Brasil e temos queda de preços. A velha lei da oferta e da demanda aqui com o mercado financeiro, tá? Até por isso que existe essa correlação negativa entre o dólar e a bolsa brasileira. Partindo aqui para a Petrobras, perceba que a Petrobras ela deteve um balanço aí muito polêmico, né, no mercado. Perceba que se a gente analisar a grosso modo, parece sim que a Petrobras teve prejuízo, né, 2,5 bilhões. Só que aí é que mora a questão. Vocês necessitam observar a receita e o demonstrativo de resultados da empresa. Até porque se a gente pegar a Petrobras, ela teve um não recorrente, tá? Um não recorrente aí, principalmente com variações do câmbio, né? Em que a companhia circula que nesse segundo trimestre de 2024 houve uma despesa fora do normal de 5 bilhões, fora também essa questão aí, no caso do câmbio, né? Que a companhia cita que teve um câmbio totalmente inflado para esse trimestre. E foi por isso que a Petrobras reportou esse prejuízo. Mas tirando esse câmbio, se desconsiderar o câmbio e essas despesas não recorrentes, era para a Petrobras ter lucrado semelhante ao trimestre passado, de 5,3 a 5,5 bilhões, tá? Por isso que eu digo para vocês, não é à toa que o fluxo de caixa operacional da empresa, que é o que mais importa, o EBIT, né, teve um aumento de 9,1 bilhões de dólares para 9,8 bilhões. Se a gente pegar aqui também no Investidor 10, tá? Vocês podem perceber aqui que a empresa, se a gente olhar aqui o resultado operacional, que o lucro líquido, ele é a última demonstração que você necessita analisar. Veja que o EBIT, se a gente considerar aqui na ótica, vamos tirar anual trimestral, né? Perceba que para o segundo tri, o EBITDA teve 33 bilhões, tá? 33 bi de EBIT e 44 bilhões de EBITDA, enquanto aqui o lucro líquido de fato foi negativo por conta de variações cambiais e dessas despesas aí que foram não recorrentes. Fora isso, a Petrobras era para ter lucrado semelhante aí ao trimestre passado, tá? Portanto, sim, tivemos uma alta aí nas ações da Petrobras, principalmente devido a esse preço que o petróleo acabou disparando aí, né? Perceba que só no dia de hoje o petróleo acabou disparando aí, mais aí no caso de 5%, tá? Tivemos uma alta bem expressiva no petróleo, saltou de 77 dólares o barril para 81 dólares o preço do petróleo cru. Então, realmente aqui, com essa disparada no preço do petróleo, o mercado já acabou aí tendo uma tendência de alta na Petrobras, né? A Petrobras sobe 1,96%, até porque com o preço de petróleo mais alto, a companhia pode sim estar se beneficiando nos próximos trimestres, né? Vendendo aí o preço do barril a 81 dólares a tonelada. Então a empresa pode sim lucrar mais para os próximos trimestres com essa alta das commodities, né? E como a Petrobras e Vale, né, detém uma participação muito grande no Ibovespa, isso fez com que o Ibovespa acabasse subindo hoje de 0,94%, tá? Mas, analisando aqui a grosso modo, a Petrobras é cíclica, tá? Eu, particularmente, não detenho Petrobras na minha carteira e eu acho que o cuidado deve ser redobrado com empresas cíclicas na sua carteira, até porque depende de vários cenários, né? Demanda, depende de demanda, oferta, depende de cenários de exportação, importação, câmbio. Então, tudo pode oscilar do dia para a noite com empresas cíclicas. Perceba que o lucro da Petrobras já tem se reduzido, tá? Desde 2021, porque em 2021 realmente tivemos o boom das commodities, tá? Porque se a gente pegar aqui na ótica de 5 anos, perceba que para o ano de 2021, olha quanto chegou o preço do barril do petróleo, em 118 dólares a tonelada. Isso mostra que esse boom que tivemos de commodities beneficiou muitas empresas, né? Petrobras, Vale foi beneficiada, CSN Mineração, Unipar. Então, basicamente, as empresas de commodities, elas se baseiam em preços. Com os preços dos seus produtos subindo, essas empresas tendem a se beneficiar, lucrarem mais, pagarem mais dividendos e podemos vislumbrar alta nas ações. Mas, se você pega no topo do ciclo, né, você pode estar amargando prejuízo, até porque quando o ciclo voltar novamente a ficar de baixa, você pode, para você que está entrando agora nessa empresa, já não tem aí uma posição montada a longo prazo, pode estar tendo danos no seu capital a curto prazo. Mas eu fico de fora de Petrobras esses preços, até porque o múltiplo ainda não está muito favorável. O múltiplo já começou a ficar um pouco atrativo.
está em 7,10 vezes lucro, tá? Lembrando que a dinâmica com empresas de commodity é totalmente o oposto do que empresas normais. Quanto maior o PL, melhor, porque demonstra que a empresa está chegando no seu fundo, né? Perceba aqui que o PL da Petrobras em períodos de commodities em baixa chegou a 52 vezes, né? E quando tudo vai bem, a 3 vezes, 4 vezes. Então, múltiplo aí tá um pouquinho melhor agora, mas eu particularmente fico de fora desse tipo de empresa, até porque tem aí resultados bastante cíclicos, tá? E partindo aqui então para a Vale, se vocês pegarem as ações da Vale hoje na Bolsa de Valores, né? Hoje aí a Vale negocia um múltiplo PL de 5,42, tá? E se a gente observar aqui qual foi o fundo, né, da Vale, a Vale já chegou a negociar 8,77, 14 vezes lucro, então basicamente a dinâmica com empresas de commodity é diferente. Quanto maior o múltiplo, mais esticado, melhor. E o EV/EBITDA também tem que ser maior, até que com o EV/EBITDA maior, isso demonstra que a empresa também está chegando no fundo. E EV/EBITDA também é maior, percebe que aqui o fundo da Vale, né, que foi aqui em 2019, a empresa estava cotada a 16 vezes EV sobre EBITDA. Agora que tudo vai bem, é fácil você olhar para empresas de commodity. Agora eu quero ver você realmente comprar quando o ciclo está desfavorável, que é geralmente onde você ganha mais dinheiro. Claro que quem é acionista de longo prazo de Petrobras e Vale ganhou muito dinheiro também, né? Com o reinvestimento de dividendos. Portanto, nesse tipo de empresa, você necessita ter mais estômago, não tem como, tá? Indo aqui para a notícia que rondou o mercado hoje, que tivemos essa alta, percebam que o Bovespa encosta aí os 137 mil pontos com a forte valorização da Petrobras. Então foi o que eu expliquei para vocês, né? A alta nos papéis da petroleira, uma das maiores empresas com maior peso de Bovespa, acompanhou o aumento de preço do petróleo no mercado internacional em meio à escalada das tensões no Oriente Médio neste fim de semana. E aí cita que Israel declarou emergência e lançou ataques ao sul do Líbano após identificar uma ofensiva no grupo terrorista, né? E isso acabou beneficiando aí a commodity, começou a semana com uma alta de 3%, tá? E realmente o que acontece, se há uma menor exportação por base da China e dos países orientais, até porque eles são grandes detentores aí do petróleo, e isso faz com que o preço aumente, beneficia aí as empresas de commodities, tá? Em meio ao cenário de cautela, o mercado segue otimista com a possível queda dos Estados Unidos, também influenciou, tá? Essa alta de curto prazo, esse rally aí do Ibovespa, tá? E isso sim leva as ações a níveis mais confortáveis. Eu ainda acredito que a bolsa brasileira segue muito barata, tá? Até porque se a gente pegar aqui no Oceans 14, que é um site que eu utilizo bastante para analisar o histórico de PL aí do Ibovespa, perceba que se a gente colocar histórico de PL do Ibovespa, claro, o Ibovespa não está tão barato quanto antes, mas ainda segue barato. Se a gente desconsiderar aqui a Petro e a Vale, tá? Perceba que o Ibovespa pode negociar 13 vezes lucro, tá? Abaixo da sua média. O Ibovespa já chegou a negociar aqui a 15, né? Já em períodos aqui de alta, chegou a negociar 20 vezes lucro, tá? Então, o Bovespa ainda segue descontado, portanto, já não tão descontado quanto antes, tá? Temos ainda assim ações subprecificadas, até porque tem ações que não acompanharam essa alta toda do Ibovespa e ainda segue barata, que é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, da BR Partners, tá? E tem outras empresas aí que seguem bem subprecificadas. Mas eu, em particular, por ter um capital menor, acabo não focando em tantas empresas. Mas temos oportunidades no setor de saneamento, seguros e vários outros setores aqui da Bolsa Brasileira. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e deixar nos comentários as sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.